assim a palavra do Senhor. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Ó Deus, pedimos que o Senhor fale conosco pela tua bondade e misericórdia nesta noite em que vamos meditar na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Alguns ou muitos podem estar se perguntando: será que o pastor não errou de texto? Afinal, quase um mês já passou do Natal. Decididamente, 23 de janeiro tem cara de qualquer coisa menos de Natal. É interessante que os dias que precedem o Natal têm cara de Natal. Começamos a viver, a respirar o Natal já no finzinho de novembro, começo de janeiro, ou de dezembro, aliás, e é um clima todo especial que vai se formando numa crescente até chegar a noite de Natal. Uma noite maravilhosa, onde normalmente participamos de uma ceia maravilhosa também, e é sem dúvida uma data especial, amada e esperada. Mas depois do dia 25 de dezembro, já no dia 26, o que sobra do Natal é comida e a famosa troca de presentes. No comércio, o dia 26 de dezembro é chamado dia das trocas. Você entra na loja com aquele pacote da própria loja e as vendedoras já pensam: é troca. Como diz um pastor, amigo nosso, é o dia em que as mulheres vão trocar a blusa, o vestido que ganharam do marido e que insiste em ficar pequeno. Né, Nivaldo? Depois de 30 anos de casado, o marido tenta dar uma bola dentro e esse ano eu vou arrasar. Compra a melhor blusa, o melhor vestido da vitrine, o mais bonito, e ele insiste em ficar pequeno. Coisas de Natal, coisas de dezembro. Mas hoje
eu quis ler um texto natalino de forma intencional, propositalmente, para uma espécie de avaliação da nossa reação ou da nossa volta do Natal. Como é que você volta do Natal? É um texto que fala de pastores que estão no campo guardando os seus rebanhos durante a vigília da noite. Eu acho linda essa expressão. Durante a vigília da noite. Ou seja, é quando todo mundo já está dormindo. Mas eles estão no campo, cuidando, guardando dos rebanhos. E era muito comum diversos pastores juntarem os seus rebanhos e ajudarem-se mutuamente a tomar conta daquilo que era a soma do rebanho que estava sob a responsabilidade de cada um. Cada pastor sabia quais eram as suas ovelhas e cada ovelha conhecia a voz do seu pastor. Jesus disse em certa ocasião, o bom pastor conhece as suas ovelhas e elas ouvem a sua voz. E ovelha não é um bicho que discerne muita coisa, não. Aliás, pouquíssimas coisas ela discerne. Mas consegue ouvir e conhecer a voz do pastor. E esses pastores estão no campo guardando os seus rebanhos, e um anjo do Senhor lhes aparece e diz para eles: não tenham medo. O medo era uma reação comum diante de aparecimentos angelicais. Não tenham medo é uma palavra de renovação da esperança, na promessa dada muitas vezes no Antigo Testamento, e encorajamento necessário que se fazia necessário naquele momento. Uma questão muito importante nos relatos natalinos é que eles abrangem todo o espectro social daqueles dias, todas as camadas sociais. Os pastores são pobres, são a base da pirâmide social, são os mais pobres dentre os pobres, são aqueles que apacentam ovelhas. Os magos, que são chamados de reis magos, são aqueles que estão lá em cima, no topo da pirâmide, e que se crê são muito ricos. Não só pelos presentes que eles dão a Jesus, mas também pelo fato de serem recebidos por Herodes. Lucas não retrata o episódio dos reis magos, mas Mateus o faz. Ao viajarem do Oriente à procura de um recém-nascido rei dos judeus, como eles chegam procurando, é natural que fossem até a capital judaica, Jerusalém, onde Herodes é o rei da Judéia. E reis não costumam receber gente pobre, gente desconhecida, gente sem prestígio. E se eles têm essa audiência com Herodes, se sentem à vontade de procurar Herodes, se tem na sua agenda irem até o palácio de Herodes, é porque são gente dessa categoria socialmente superior. Interessante também, meus irmãos, é que Natal é um evento extraordinário, aliás, o mais extraordinário de toda a história, mas que, apesar disso, está acessível àqueles que estão perto e àqueles que estão longe. Acessível aos pastores de Belém, onde Jesus nasceu. Acessível aos reis magos que vieram de um país distante, ou de 3 países distantes no Oriente. A notícia do Natal e os efeitos do Natal são também para pobres e ricos, para os que estão próximos, para os que estão distantes,
E não só aqueles geograficamente distantes, mas também e principalmente os que estão religiosamente distantes. O Natal de Jesus é para todos. E o texto diz que esses pastores estavam cuidando dos seus rebanhos no campo, quando o céu se abre e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E um anjo lhes aparece, e juntamente com o anjo uma grande multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus. Isso é maravilhoso. O relato feito dessa forma, com essa natureza extraordinária, quer dizer que a dimensão espiritual e gloriosa do Natal se tornou visível diante de todos. Como se as cortinas tivessem sido abertas e tivessem visto e percebido que a realidade da vida é mais, muito mais, do que aquilo que eles podiam imaginar. A realidade da vida, meus irmãos, ela é muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. O relato do Natal feito dessa forma, como o texto bíblico nos mostra, com essa natureza extraordinária, é para dizer que existe uma outra dimensão extraordinariamente importante, tão poderosa, que o texto diz que eles ficaram aterrorizados. Aterrorizados. Aliás, essa é uma característica também do relato bíblico. Relatos de outras religiões mostram, por exemplo, pessoas entrando em contato com o que eles entendem ser o mundo espiritual, numa boa, sem se sentirem inadequados, ou sem se perceberem com nenhum sentimento de inadequação que possa levá-los ao medo, ao temor e até mesmo, como a Bíblia diz, ao terror. E a diferença está no fato de que a Bíblia é o único livro que fala claramente acerca do pecado humano. E o anjo então fala aos pastores: não temam, não tenham medo. Eis que vos trago novas de grande alegria. Não fiquem atemorizados. E as novas de grande alegria são exatamente essas. Observem bem. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o quê? O Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes será por sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Um Salvador vos nasceu. Isso é maravilhoso. Um sinal, que coisa maravilhosa. Mas uma manjedoura. Manjedoura era algo muito próximo dos pastores, algo muito familiar aos pastores, familiar às atividades deles como pastores de ovelhas, mas algo muito distante, no entanto, dos reis magos do Oriente. Distante também em relação à expectativa de todos, dos povos, principalmente o povo de Israel, que esperava um rei que os livraria da opressão do Império Romano. Distante. Outros ainda que esperavam um rei que os livrasse
de todas as enfermidades, de todas as doenças, distante também acerca do lugar onde iria ser colocado o Salvador do mundo, o Messias, o Filho de Deus, que haveria de nascer entre os homens. Os pastores tinham conhecimento dessa esperança messiânica, sabiam muito bem que o Messias viria, conheciam as profecias, mas jamais imaginariam que o Messias não teria um lugar para ser colocado. Verso 12 diz: isto lhes servirá de sinal. Encontrareis o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Criança nenhuma era para ser colocado num lugar assim. Muitas crianças nasceram naquela noite, mas essa tinha um sinal. Crianças, quando chegam ao mundo, chegam depois de meses e meses de expectativa, tempo suficiente para ser preparada a sua chegada, para ser preparado um lugar onde ela possa nascer, mas não essa. E não se deve atribuir a descuido dos pais. É profecia de Deus, vai ser assim. Uma necessidade de uma viagem inesperada, já no último mês de gravidez, obriga o casal a ir até Belém. Chegam em Belém. Certamente José procura lugar para se hospedar. Procura uma cama, uma hospedaria, uma parteira seria muito bem-vinda, mas o texto diz que não havia lugar para eles. E que essa é uma criança esperada não por meses, mas por séculos. Profetas profetizaram a chegada do Messias 700 anos antes da chegada do Messias. E quando nasce, não tem lugar para essa criança. É colocada numa manjedoura. Lugar onde se coloca também alimento para os animais. E é significativo que fosse esse o lugar destinado para ser colocado o Senhor Jesus. E quando os pastores recebem esse aviso, dizem: vamos a Belém. Vamos ver isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. E o texto diz que eles correram para lá. E quando chegam e veem toda aquela cena, Maria, José e o bebê deitado na manjedoura, e se maravilham com o que veem, certamente contam para Maria, para José, tudo o que eles tinham não apenas visto, mas também ouvido lá no campo, que o anjo lhes anunciou uma mensagem dos céus. Ele lhes falou tudo conforme eles ouviram e agora podiam ver e identificar: é essa a criança. Não temos nenhuma dúvida. Falam de um coro angelical que apareceu a eles, uma coisa extraordinária, esplendorosa, que viram, mas falam também do que ouviram. Algo deslumbrante, visual e sonoramente. Eles estão maravilhados. E o texto diz que depois de tudo isso, eles voltam. E é aqui que eu quero que você preste a sua atenção em especial. Como é que eles voltam depois daquela experiência extraordinária,
ao terem presenciado o nascimento divinal de Jesus, o Salvador do mundo. Como é que eles se sentem depois disso? Como é que você se sente depois do Natal de Jesus? Como você volta do Natal? Como isso impacta a sua vida depois, nos dias que se seguem o Natal? Como é que você vive os demais dias pós-Natal até chegar o próximo dia 25 de dezembro? Depois, quando já não são mais dias com a cara do Natal, não tem mais as luzes do Natal, não tem mais o clima, as músicas de Natal. Que impacto no seu dia a dia tem trazido o Natal de Jesus? Será que o Natal de Jesus para você é uma data semelhante a tantas outras datas? Semelhante a tantos outros feriados, só que nesse você come mais, a mesa é mais farta. A diferença é a festa do amigo secreto, a troca de presentes, os enfeites na cidade, nos shoppings, as músicas, as luzes, a mesa, o panetone. Isso é o Natal de Jesus para nós? Lá dentro de você, que diferença faz ou tem feito na sua vida o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo? Que importância tem para você esse plano divinal maravilhoso de Deus de trazer Jesus ao mundo? Louvado seja o nome do Senhor. Será que você consegue olhar para a sua vida e apontar com honestidade pelo menos uma coisa e dizer: isso na minha vida mudou graças a essa dádiva maravilhosa de Deus ao mundo, chamado Jesus, o Salvador do mundo? O que significa para você Deus ter nascido aqui neste mundo? O que significa para você Deus ter vindo ao seu encontro, na sua direção? Porque é isso que a Bíblia diz. A sua vida, será que seria a mesma se não tivesse existido aquele primeiro Natal? Eu creio que não. E a pergunta então é: como que você volta do Natal? O texto diz que aqueles pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que contaram a todos, verso 17, o que tinham visto e ouvido acerca daquele nascimento tão impressionante, tão divinal. Eles não estão preocupados somente com o que viram. Depois de terem visto tudo o que viram, o texto diz: contaram o que lhes fora dito acerca do que viram e ouviram. O que eles viram foi de fato algo extraordinário. Viram coisas miraculosas. O céu se abrindo, viram anjos. Pense o que é isso. Boquiabertos viram um coral maravilhoso de anjos cantando, vozes angelicais cantando, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra. Viram coisas absolutamente extraordinárias, mas a atenção deles não está apenas no que viram, mas também no que ouviram. Até porque
Ao chegarem ao local, o que eles viram foi também coisas muito simples. Uma estrebaria, a relva, uma manjedoura, gados, mugidos de gados, bichos, gente humilde, coisas humildes, mas o que eles ouviram, isso foi impactante e extraordinário. Eles ouviram o anúncio de que a criança que acabara de nascer era o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ouviram o anjo dizer que Deus havia cumprido a sua promessa de enviar ao mundo o Messias Salvador. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, para vivermos a realidade de um maravilhoso pós-natal, depois do Natal, durante o ano que se segue, a única possibilidade para isso é quando a gente percebe que a criança que nasceu no dia de Natal é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Salvador porque nasceu, viveu e morreu para nos salvar das consequências do poder e da presença do pecado em nossas vidas, e Senhor porque Ele é o dono de toda a nossa vida, de toda a nossa vida. Não é alguém a quem a gente faz alguma concessão de vez em quando, e que lhe damos espaço na nossa mente, na nossa vida, de vez em quando, e pensamos nele e falamos acerca dele de vez em quando. Não é alguém que a gente honra, de alguma forma, dando-lhe alguma atenção de vez em quando. O evangelista João, no capítulo 1, diz que ele é o Criador e o resgatador das nossas vidas e que vem ao nosso encontro por nos amar. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver essa percepção, esse entendimento de que a criança que nasceu naquele primeiro Natal é o Senhor de toda a terra, céu e mar, que Ele é o Senhor de toda a tribo, raça, povos e nações, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o meu e o seu Criador. Se você chegar a perceber isso de fato, você jamais viverá essa experiência de voltar do Natal de outra forma, senão louvando e glorificando a Deus. Os pastores voltaram assim, louvando e glorificando a Deus por tão grande salvação. Agora, se você pudesse ter sido testemunha ocular daquele primeiro Natal, como foram os pastores e como foram os reis magos, e fosse você participante dos relatos extraordinários que o texto traz, você vivesse tudo isso, e ao ver com seus próprios olhos o bebê deitado naquela manjedoura que acabara de nascer, e o seu entendimento fosse então aberto de tal maneira que você pudesse perceber a realidade do cumprimento das profecias e entendesse de fato que ali estava o menino Deus, e você pudesse continuar acompanhando a sua vida, a sua infância, seu crescimento, seu desenvolvimento, sua adolescência, sua juventude, pudesse ver o início do seu ministério, ver os sinais, as provas, as evidências claríssimas de que ele era Deus, pudesse vê-lo multiplicando 5 pães e 2 peixes, para alimentar uma multidão de quase 20.000 pessoas,
e você fosse uma dessas pessoas, e você pudesse vê-lo andando sobre as águas, e você visse-o ressuscitando mortos, com apenas uma palavra de poder, ordenando o mar que se aquete, e você pudesse ver Jesus morrendo na cruz, e vê-lo também ressuscitado, como ele andou por alguns dias, depois de ressuscitado, entre os seus discípulos, e depois vê-lo subindo aos céus, como aqueles irmãos de Atos, capítulo 1, você teria então um entendimento claro, abrangente, acerca dele, e você poderia ter toda a certeza de quem ele era. Ele era Deus. Mas você não viu tudo isso. Hoje, nós somos salvos pelas coisas, não que nós vemos, mas pelas coisas que nós ouvimos e cremos acerca dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo disse: mais bem-aventurados são os que não viram, mas creram no que ouviram. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. E aos Romanos ele fala: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem do anúncio da palavra de Deus. A fé vem não pelo ver, mas pela experiência de ouvir essa mensagem de Deus ao mundo. Qual mensagem? Eis que vos trago novas de grande alegria. Por isso, meus irmãos, a ênfase tão grande na questão de ouvir, porque o que eles viram foi uma criança deitada na manjedoura, mas creram na mensagem que ouviram. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, e o encontrareis deitado numa manjedoura. Creram que era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que estava ali naquela simples manjedoura. Precisaram crer no improvável. Nós também precisamos crer no que nos diz a palavra de Deus, e sem reservas, mesmo que isso nos pareça improvável. Precisamos crer no que ouvimos acerca do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se você deseja viver este ano, esse pós-natal, grandemente abençoado pelo Senhor, é essa a mensagem na qual você precisa crer. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Eu e você estamos de posse dessa informação, a mais importante das nossas vidas. A informação de que Deus veio a este mundo ao nosso encontro. Amém? Agora, somos, cada um de nós, responsáveis por contar essa informação, essa experiência ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mais de 2000 anos tem se passado desse acontecimento extraordinário, histórico, que dividiu o mundo. E se você hoje, passado esses 2000 anos, sente, ao ler os jornais, ao assistir notícias pela TV, percebe alguma coisa está errada na sociedade, e que talvez haja também na sua própria vida algo em contraponto com essa mensagem das boas novas do Natal de Jesus.
desse nascimento glorioso do Salvador do mundo, é porque o Natal de Jesus, além de ser um cumprimento fiel das Escrituras, além de ser um evento extraordinário, único em seu esplendor, ele também é uma experiência que precisa ser vivida todos os dias das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que a profecia dele acerca de que ele seria o Deus conosco faça todo efeito, toda a diferença nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a cada dia que vivermos. Que você viva o Natal de Jesus, não somente no dia 25 de dezembro, mas todos os dias da sua vida. E que na vida de cada um de nós haja sempre esse momento em que o céu se abre e você sinta a sua fé renovada nesse Senhor e Salvador, e seja isso capaz de moldar a sua vida diária, o seu cotidiano com Ele, o seu Salvador. Amém? Como que você volta do Natal? Os pastores voltaram contando a todos o que viram e ouviram. É-vos nascido o Salvador do mundo. Mesmo que a partir disso cada um fizesse o que quisesse com essa informação. Mas anunciaram, voltaram glorificando, louvando a Deus e contando essa experiência. Natal é sinal de que Deus, ao invés de nos olhar de cima para baixo, preferiu nos olhar nos olhos. É Deus conosco. Em nome do Senhor Jesus, seja glorificado e exaltado todo o tempo. Vamos orar. Deus e Pai bendito, como é maravilhoso ouvir e meditar na Tua palavra, a revelação do Senhor para nós, textos que nos fazem refletir acerca do Teu amor, da Tua graça, da Tua infinita misericórdia e bondade, vindo, ó Deus, ao nosso encontro, para estar conosco não apenas num dia comemorativo, mas todos os dias da nossa vida. O Senhor é o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que vive conosco todos os dias da nossa vida, que prometeu que estaria conosco e é fiel para cumprir as suas promessas. Obrigado, Deus, por tão grande salvação que encontramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que assim, ó Deus, nós possamos viver os anos que se seguem, os dias que se seguem, todo momento em que respiramos e podemos ter o fôlego de vida que vem do Senhor, nós nos lembremos de viver ao Teu lado, submissos à Tua vontade, à Tua palavra, aos Teus ensinos, submissos a Deus, à Tua bendita, santa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Que jamais nos esqueçamos que o Senhor está conosco. Que assim, ó Deus, nós possamos viver e anunciar essa tão grande salvação ao mundo, que espera por um Salvador, que ainda aguarda por um Salvador, que já veio, já esteve entre nós, e já nos resgatou por nos amar, e quer que nenhum se perca. Ó Deus, grande é a nossa responsabilidade. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, para anunciarmos ao mundo tão grande salvação. Que seja assim, ó Deus, nas nossas vidas, em todas as oportunidades que o Senhor colocar na nossa frente, possamos pregar, falar do Teu grande e maravilhoso amor, Salvador e resgatador do mundo. Em nome de quem nós oramos, nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Amém.